Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus esta noite? Amém? Veio para ouvir a palavra do Senhor e aprender? Vamos aprender juntos? A Bíblia diz assim, eu vou ler até o versículo 9, 8 ou 9. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Dá um pouquinho mais de som para mim, irmão. Dá um pouquinho mais de retorno que eu não vou abusar. Até o dia em que foi recebido em cima. Foi recebido aonde? Em cima. Aonde? Em cima. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo a quem? Aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de quanto? 40 dias, e falando do que diz respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim vocês ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles pois que se haviam reunidos perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos aonde que é o confins da terra? Onde é o confins da terra, irmão Marco? Aqui, Sorocaba é o confins da terra. Para eles, Jesus estava falando para eles: olha, vocês vão pregar Samaria, Judéia, né? Olha lá, ó. Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sorocaba era e é os confins da terra para os irmãos que estavam ali. Verso 9 é o verso que eu vou pregar esta noite. E quando dizia isto, Jesus estava dando esses últimos conselhos, orientações para eles. E enquanto ele dizia isto para os seus discípulos, vendo eles, foi elevado às alturas. Olha aqui, irmão. Jesus está falando, pastor Josué, e os discípulos estão olhando para ele, no mesmo patamar, mesmo nível, e Jesus está falando, e de repente ele começa a ser a gente chama de assunção, arrebatado, era isso que eu queria ouvir. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi arrebatado, elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Jesus foi recebido por quem? Não, está escrito ali que é uma nuvem. Uma nuvem o recebeu. Ocultaram. Nossa, o som está ruim demais da conta, irmão. O som está, não sei se está agudo, está gravudo. Está ruim demais. Dá um pouquinho de retorno para mim, senão eu vou me esforçar demais aqui. Está melhorando isso. Um pouquinho mais. Pronto. Vamos ler de novo, irmãos. E quando dizia isto, tem muita gente brigando hoje sobre o arrebatamento, que é secreto, que não vai ser secreto, que aí vai ver, que não vai ver.
Olha lá, e quando dizia isto, vendo-o eles, ele começa a ser arrebatado. Como que vai ser o arrebatamento da igreja, pastor? Mais ou menos desse jeito. O mundo não viu Jesus ser arrebatado, mas os crentes que estavam com ele viram, os que estavam atentos. Jesus começa a subir, e de repente, quando eles se dão conta, cadê Jesus? Ah, está aqui. Tem dois? Não, não é dois, é dois anjos. Ué, varões galileus. Vamos ler. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos olhos dos discípulos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, Pedro, João, Carlos, cadê Jesus? Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Jesus nasce, exerce o seu ministério de pequeno, de criança, e quando nós estudamos hoje na escola dominical um pouco disso, quando chega no tempo do seu ministério, não é muito. Então ele para com a sua carpintaria, ele para com o seu serviço, e ele começa, deixa de ser um fazedor de tendas, né, como nós aprendemos hoje, e passa a ser um missionário de tempo integral. E ele é sustentado pelos alguns discípulos, por algumas mulheres que investiram no seu ministério, e ele ficou por 3 anos e meio, quase 4, pregando. E cumpre-se então todas as profecias que haviam sido escritas acerca dele. Ele morre, ressuscita ao 3º dia, e depois de ressurreto ele passa 40 dias na terra, dando algumas instruções. Apareceu somente aos seus discípulos, à igreja, a alguns crentes. Apareceu para as Marias, apareceu para Pedro, apareceu para João, apareceu para os discípulos, depois apareceu para mais 500 lá no tal lugar lá e tal. Só apareceu para os crentes. E aí, nesse último versículo que nós lemos, ele começa a ser arrebatado. E os discípulos estão olhando para o céu. O que aconteceu? A hora que eles se dão conta, Jesus já tinha desaparecido, e 2 anjos estão em pé à sua volta e dizem assim: varões, por que vocês estão olhando para cima? Por quê? Que pergunta, né? O cara sumiu, mas estava aqui da rua, ele começou a subir e foi embora. Então os anjos disseram assim: viu, esse Jesus que vocês viram subir já foi recebido lá em cima, já está lá no céu, mas ele vai voltar um dia, do mesmo jeito que vocês viram ele subir. E Jesus então vai abraçá-lo por uma nuvem o encobre, e os discípulos estão ali, todos os discípulos estão ali, mas eu quero chamar a atenção para um deles, que é o apóstolo João, que viu Jesus subindo. Ele estava ali, ele viu Jesus subindo. Provavelmente ele era o que estava mais perto de Jesus, pastor Jonathan, porque a Bíblia diz que ele era o cara que encostava a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha, dentre tantos crentes, Jesus escolheu 12 para ser apóstolos. Dentre os 12, Jesus escolheu 3, que eram aqueles 3 mais de confiança, mais chegados, talvez de confiança, não sei se era a palavra correta, mas eram os que mais gostavam de estar com Jesus. E dentre esses 3 tinha um que era chamado, como diz. Ele dormia com Jesus, ele agarrava em Jesus, agarrava mesmo em Jesus, escutava o coração de Jesus bater. O coração de Jesus batia assim, tchom, 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 ele escutava isso. Porque se fosse eu escutar, Daniel, o coração dele está batendo, está chamando meu nome. Tem uns nomes que é difícil de chamar, não de volta.
Sua esposa está lá. O coração não bate em 3 sílabas, né? Bate em 2. Isso é brincadeira. Jesus então chega lá no céu. Como foi a chegada de Jesus lá no céu? O que aconteceu neste evento? Ele chega, ele termina o seu ministério, ele cumpre a sua tarefa e ele é levado de volta para as mansões celestiais. Este versículo é o último instante, os últimos instantes de Jesus aqui. Irmão Jorge, ele vai embora e vai para o céu e ele está lá até hoje. Jesus é o único ser lá no céu que tem um corpo, uma forma corporal. A Bíblia diz que Deus colocou ele acima de todos lá no céu, e todo mundo está abaixo dele. Todas as potestades, tudo estava, ele foi posto pelo Pai acima de todas as potestades. Ele está lá. O que aconteceu, irmão Paulo, quando ele chegou lá no céu? Nesse momento em que os discípulos estão vendo ele subir, pastor Daniel, eu não sei. O que você acha que aconteceu, irmã Janine? O que aconteceu, Joaquim? O que aconteceu, Josué? O que aconteceu, Aline? Fala, barbudo. Você devia estar lá, no meio dos barbudos lá. Tudo barbudo naquela época? Os rabinos. Jesus chega lá. O Valdir está doido para responder, irmão. Vou deixar ele responder hoje não. Abra a sua Bíblia, coloca para nós aqui Apocalipse capítulo 4. Porque o apóstolo João, que estava entre aqueles apóstolos ali, ele tem um arrebatamento. É arrebatamento que a gente fala? Hã? Não entendi. Ele tem uma visão. Ele vai lá no céu 60 anos. Olha aqui, João estava lá embaixo e viu Jesus subindo. 60 anos depois disto, quando João estava com 96 anos, mais ou menos 95, ele tem um arrebatamento, que está aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse. Ele é arrebatado para ele ver e mostrar para nós como foi a chegada de Jesus lá. Jesus chega lá depois de cumprir o seu ministério e João está lá. O nosso Deus, que é um Deus que está além do tempo, ele é atemporal, o Deus Kairos, Paulinho, não um Deus cronológico como nós. Ele pega João 60 anos depois e traz aqui no evento em que ele é arrebatado. Mas tinha outro cara lá. Quem que estava lá, Josué? Paulo não. Paulo ainda não. Paulo foi depois. Mas nesta visão tinha mais um crente lá que viu também esta cena. Os discípulos olham e uma nuvem cobriu Jesus. Agora ele está lá em cima. João está lá em cima e ele vê Jesus chegando nessa mesma nuvem. Deixa eu soltar aqui, está caindo. Ele vê Jesus chegando. Sabe quem estava lá com ele? Daniel. Mas Daniel viveu 750 anos antes dele. Pois é, mas Deus, ele pega Daniel 750 anos antes deste evento acontecer, leva Daniel na reunião. Que coisa, Deus é impressionante. Ele leva Daniel 750 anos lá no céu, no momento em que Jesus está sendo assunto ao céu, arrebatado. Ele pega João lá na frente, traz 60 anos para cá, põe os dois no céu, e os dois veem o trem acontecendo. Entendeu, Joaquim? Você sabia disso? Então vamos ler Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. João está dizendo, olha, e a primeira voz que eu ouvi foi uma voz de trombeta, que falava comigo e dizia, João, sobe aqui.
Eu vou te mostrar umas coisas que vão acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Quantos tronos? Um. E um estava sentado sobre este trono. João está vendo agora lá de cima. E logo fui arrebatado em espírito, e eis, já li esse. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. João começa a descrever aqui as coisas da compreensão dele. Ele sabia o que era jaspe, ele sabia o que era sardônica, ele sabia o que era a esmeralda. Mas no céu não tem essas coisas, irmão. É o que ele conseguiu, irmã Joelza, traduzir. E ele disse assim: olha, tinha um negócio lá que eu não sei explicar. Tudo semelhante. Próximo verso. E ao redor do trono havia 24 anciões. 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas. E tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Verso 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Isso foi o que João entendeu. Foram as palavras que ele usou para trazer para nós. Mas lá no céu não tem trovão. A Bíblia diz que a voz de Deus é como trovão, né? Mas quando ele ouviu a voz de Deus lá, ele que não era de lá, agora ele né? Que ele está lá. Mas naquela época era só um arrebatamento. Ele falou assim: é um trovão, não é trovão, é Deus que está falando. Então são coisas semelhantes, né? Aí ele diz assim: ó, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas. Quantas lâmpadas, irmão? 7. Quantas? 7. E são o quê? Que são o quê? Quantas lâmpadas? 7 lâmpadas. Que são? No capítulo 4, João vê o Espírito Santo lá no céu, representado nessas lâmpadas. Próximo versículo. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era como um leão, o segundo como um bezerro, o terceiro como o rosto de um homem, e o quarto animal como uma águia. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia. Isso simboliza, irmão, a onipresença de Deus. Que Deus ele enxerga tudo, porque tem olhos. Deus não tem olho, né? Mas ele enxerga. Deus, as figuras que nós temos na Bíblia é para mostrar e trazer a nossa compreensão que o nosso Deus vê tudo. Mas Deus não tem um aspecto físico como nós, ele é espírito. A Bíblia diz que ele é espírito. Então tudo isso aqui são símbolos. E volta lá que eu não li. Os 4 animais estavam cheios de olhos e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Verso 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, o que eles faziam, irmão? Os animais davam glória, honra e ações de graça. Diga comigo: glória, honra e ações de graça. Quantas adorações? 3. Verso 10. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra e poder. Quantas adorações? 3. Diga comigo: digno é o Senhor de receber glória, honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Estavam adorando a Deus. E vi na destra do que estava sentado no trono. O que é destra? A direita. Mão direita. Destra é a mão direita. A mão direita. Destra significa a mão direita. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos.
E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E ninguém no céu, ó Josué, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e nem olhar para ele. Ninguém podia, nem João estava vendo, João estava tendo a visão. Ninguém podia nem olhar para ele. Está entendendo, irmã Lídia? Ninguém na terra. O que João fez? Aqui já está no capítulo 5. Começou a chorar. João estava lá no céu e viu essas coisas, começou a chorar. Esse tem um livro lá escrito por dentro, por fora, selado. E o que está escrito lá? Não sei. Ninguém é digno de abrir, mas alguém vai ter que abrir. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões. Quantos anciões tinha lá, irmão? Quanto? 24. E disse-me um dos anciões: João, não chores. Mas por que não chorar, Senhor? Tem que abrir o livro. Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? A raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e dos anciões um cordeiro. Volta no versículo. O que foi que o ancião falou para ele? Não chores. Por quê? Eis aqui o leão. A hora que ele olhou para o leão, no versículo 6, ele viu o cordeiro, como que havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são o que, irmão? João não viu os 7 espíritos no capítulo 4? Onde estavam os 7 espíritos? No céu. Agora no capítulo 5, João vê de novo. Volta lá, meu filho, volta lá, meu filho, volta aí. Não voltou muito. Volta lá para frente. Isso aí. No versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como que havia sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos. Pontas é chifres, irmãos, é símbolo de poder, e 7 é todo o poder, é a perfeição do poder. 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que agora foram enviados à terra. Vocês estão entendendo? Eu não consigo explicar ainda. E veio, quem que veio? O cordeiro ou o leão, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Deus, o ancião de dias. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam agora um novo cântico. Que cântico que eles cantavam lá atrás? Davam 3 adorações ao que estava sentado no trono. Agora eles cantam um novo cântico. É o cântico que nós cantamos aqui, não é? Digno és. Olha lá. Digno és ao novo cântico de tomar um livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o seu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, de Sorocaba, de língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam:
digno é o Cordeiro de receber. Agora não é mais 3 adoração. Quantas são agora? Conte comigo. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Agora 7 adorações. Eles cantavam ao ancião de dias, davam 3 adorações. Agora eles viram para o Cordeiro e começam a dar 7 adorações. O próximo versículo para encerrar: e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado no trono. Olha aqui, irmão. Primeiro eles estavam adorando ao que estava sentado no trono. Depois eles passavam a adorar ao Cordeiro. Agora, João vê eles adorando os dois. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder até hoje, para todo sempre. Amém. Acabou, irmão, a leitura, porque a partir do capítulo 6 já o João começa a narrar o episódio da grande tribulação. Mas eu quero rapidamente, nesses 20 minutos que me restam, dar uma explicada rápida aqui para os irmãos. Amém, Evangelho? 20 ou 30? 10? João vê uma porta aberta no céu, irmãos, e ouve uma voz de trombeta. Voz de trombeta e voz de muitas águas é a voz do Filho, é Jesus chamando, porque a voz do Pai é a voz de trovão. E quando João ouve, ele ouve dizer: João, sobe para cá, vem para cá. E ele começa a ser arrebatado, e ele começa a chegar lá em cima, e quando ele chega lá, ele vê esse negócio espantoso que nós acabamos de ler, né? Ele vê um trono, tinha um assentado no trono, e ele começa a narrar, diz assim: olha, tinha uma aparência semelhante ao jaspe. O que é jaspe? Não é jaspe. O que é jaspe, Daniel? O que é, Josué? O senhor sabe? A pedra preciosa, deve ser. O senhor já viu jaspe? É onde os muros são de puro jaspe. Tem um hino assim, né? Hã? É caro, uma pedra cara. Eu estou falando porque eu sou pobre, irmão. Nunca vi jaspe. Nem André tem jaspe. Imagina, né, Renata? Eita glória, não tem uma pedrinha de jaspe lá naquele colar lá, não, né, André? Que veio do Egito? Não tem. E ele começa a falar: tinha jaspe, tinha sardônica, havia um arco celeste, e de uma ponta a outra o arco era semelhante à esmeralda. Esmeralda é verde, né? Isso eu sei, né? Ao redor do trono tinha 24 tronos. Tinha um trono aqui e em círculo assim, 24 tronos, né? E ele começa a dizer assim: olha, e sobre os 24 tronos tinha 24 anciões, vestidos de vestes brancas, com coroa na sua cabeça, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E ele diz assim: olha, diante do trono havia 7 lâmpadas que ardiam, e essas lâmpadas estão diante do trono de Deus. E no verso 6 ele fala que havia o mar como se fosse um mar de vidro, que não tinha fim, diante do trono de Deus, como cristal. E ele fala que viu 4 animais cobertos de olhos, né? Aí no capítulo 5 ele vem e continua falando do mesmo lugar, irmão, da mesma visão, só que o cenário muda um pouco. O cenário do capítulo 4 para o capítulo 5 muda um pouco. Aí ele diz assim: olha, agora eu estou vendo o trono, o arco-íris, 4 seres viventes, 4 animais, tem um candelabro de ouro com 7 lâmpadas de fogo que estão diante do trono de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus, que apesar de ser 7, é também uma peça só batida. O candelabro é aquela peça que os judeus têm, que tem 7 lâmpadas, assim, 7 velas, né? Fica, todo mundo sabe o que é, né? E menorá? Menorá, Josué falou, menorá. Aí ele fala assim: viu, olha, está lá também os 24 anciões que
ele viu no capítulo 4, no capítulo 5, ele vê também, e eles lançam as suas coroas, né? E esses 24 anciões, ele vê no capítulo 4 e no 5, e eles declaram adoração, honras e glória a Deus. Eles davam 3 adoração. No capítulo 5 ele começa dizendo: tem um livro, na mão desse homem que está sentado no trono tem um livro, selado, com 7 selos. O livro não estava no capítulo 4, mas aparece no capítulo 5 agora. Aí eles assim, olha, ninguém conseguia abrir o livro, nem olhar para ele, estava escrito por dentro e por fora. Eu vi, mas ninguém podia olhar para ele lá no céu. E aí, no capítulo 4 não tinha, mas no capítulo 5 aparece um cordeiro, que um dos anciões, esses 24 anciões, um deles disse assim: olha, tem um leão aí. Na hora que ele olhou, ele viu um cordeiro, como que se havia sido morto. Sabe por quê, irmão? Porque João conhecia o cordeiro. João, quando olhou para ele, não teve dúvida, parou de chorar na mesma hora, porque ele conhecia aquele cordeiro que Isaías profetizou no capítulo 53. Aquele cordeiro que João Batista apontou e disse: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dos anciões olhou e disse assim: olha, o leão da tribo de Judá está aí. E ele olhou, ele viu o leão e disse: esse aí eu conheço. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro trazia nas suas mãos 7 chifres, 7 olhos, que são o Espírito de Deus, que agora, irmãos, não estão mais no céu. Veja, no capítulo 4 Jesus sobe, e no capítulo 4 o Espírito está lá. Mas nós lemos em Atos capítulo 1 que Jesus disse assim: vai para Jerusalém, porque o Espírito vai descer. E no capítulo 5 ele já não está mais lá. Nós acabamos de ler no versículo 6 ou 7 que ele já foi enviado a toda a terra. Enquanto João estava tendo essa visão aqui, nesse momento da visão, o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os apóstolos lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. João participou disso. E agora João estava vendo lá de cima, o negócio lá de cima acontecendo. Olha, o Cristo subiu. E quando o Cristo subiu, o Espírito desceu. Os irmãos foram orar. Pastor, mas eles ficaram lá 10 dias. Irmão, você não sabe de nada. 10 dias é aqui na terra, irmão. Lá no céu não tem hora. Lá no céu não tem relógio. Lá no céu o tempo é para sempre, é a eternidade. Lá nós vamos estar além do tempo. Amém, meu Fábio? Fábio, né? Flávio. O nosso músico aqui é Fábio, Fábio. Amém, meu filho? Que maravilha. Veja, então um dos anciões fala assim: olha, está aqui o cordeiro. Ele olha para o cordeiro e vê que o Espírito Santo estava nele. Mas a hora que ele olha de novo, o Espírito não está mais, foi enviado à terra. Volta o versículo lá, irmão, capítulo 5, acho que o versículo 6 ou 7. E aí, irmãos, ele está ali diante do trono, e ele diz assim: olha, eu vejo agora que está chegando aqui ao redor do trono milhares e milhares de anjos, e os anjos começam a fazer um cântico novo. Até agora os anjos estavam adorando o ancião de dias que estava sentado ali no trono. Agora chegou muita gente, milhares e milhares de anjos, e eles começam a cantar um cântico novo. Só ali, ó, versículo 6. Vai tirar, meu irmão. Isso. E tinha 7 pontas, 7 olhos, que são o Espírito de Deus, que foi enviado a toda a terra. Então no capítulo 5 o Espírito Santo desce. No capítulo 4 o Espírito está lá. No capítulo 5 o Espírito desce. E ele começa a ver os anjos. E então agora os anjos mudam a direção da sua adoração. Estavam adorando ao ancião de dias que estava sentado no trono, e agora começam a adorar ao cordeiro, e começam a dar as 7 adorações, né? Primeiro davam glória, honra, poder ao Pai. Ao cordeiro eles começam a dar poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. No capítulo 4 João viu um trono, né? Que trono que ele viu? O trono do Pai. Mas e o trono de Jesus? Onde é que está?
estava. João não viu. Jesus falou assim: olha, aquele que vencer, eu vou levar vocês para sentar comigo no meu trono. O trono de Jesus, o trono que os teólogos dizem que é um trono de marfim, que o diabo sonhou em tomar ele, né? João não viu, mas eu vou ver. Mas você vai ver, irmã Edna. Não só ver, porque Jesus falou assim: olha, aquele que vencer, Cristian, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, se você considerar a visão que João teve, João, irmã Cacilda, eu não soube explicar tudo, porque, se imaginam, a gente às vezes vê Deus fazendo alguma coisa, a gente já fica todo assustado, né? Tem irmãos que se assustam até quando falam língua estranha. Ai, vou infartar. Não infarta não. Você imagina João, irmão, foi arrebatado do céu e começa a ver todas essas coisas. Então ele não entendeu. Ele entendeu um pouquinho a coisa, e ele narrou, passou, escreveu aquilo que ele conseguiu passar. Tanta emoção, tanta alegria, né? A Bíblia diz que ele se jogou nos pés do anjo. O anjo falou: não, cara, levanta aí, eu sou seu conservo, eu sou servo junto com você. Agora Daniel também estava lá. Abra no livro de Daniel, no capítulo 7, Daniel capítulo 7, porque dentro desse mesmo cenário, Daniel capítulo 7, versículo 9, glória a Deus. E Daniel tem a mesma visão. Vê o versículo 8. Não, vamos para o 9, que o 8 já. Daniel diz assim: e eu continuei olhando até que foram postos os tronos. Daniel também nem contou os tronos, José. Olha lá, João ainda contou, né? Daniel estava tremendo. E um ancião de dia se sentou sobre ele. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo da sua cabeça como a lã. O seu trono como chama de fogo, as rodas do seu trono eram fogo ardente. Verso 10. E manava um rio de fogo diante dele, milhares e milhares de anjos o serviam, e milhões estavam diante dele. E assentou-se. E Daniel começa a ter essa visão. E ele diz assim: eu continuei olhando, né? João consegue descrever algumas coisas, Daniel consegue descrever outras. Ele diz assim: olha, ele tinha vestes brancas como a neve, cabelo branco, né? Como a lã, e o seu trono era como de fogo. Isaías também viu o seu trono, e lá tinha fogo, né? A Bíblia diz que Lúcifer andava lá sobre as pedras afogueadas. Sobre as pedras afogueadas andava, até o dia em que se achou iniquidade em ti, né? Veja, irmãos, esse Deus Kairos, que é poderoso para fazer coisas tão grandes, né? Daniel, o versículo 9, Daniel relata o capítulo 4 de Apocalipse. No versículo 10, Daniel relata o capítulo 5. E a Bíblia diz que Daniel continuou olhando e viu mais algumas coisas. Eu quero correr aqui para a gente não passar muito do horário, né? Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Glória a Deus. Vocês lembram que os discípulos disseram assim: olha, eles estavam olhando e de repente uma nuvem. Olha lá, Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha. Na onde que vinha? Nas nuvens do céu. Os discípulos viram ele subindo nas nuvens, e Daniel viu ele chegando na nuvem. Eis que vinha nas nuvens do céu. Ah, pastor, mas será que era ele mesmo? Daniel fez questão de falar: como filho do homem. E quando ele chega aqui, o que ele faz? Ele vai direto ao ancião de dias.
João vê o ancião e diz assim, que o ancião, tem um livro lá. Daniel disse assim, não, ele vai direto lá, dirigiu-se ao ancião de dias. Daniel tem a mesma visão, glória a Deus. E aí, irmãos, o que os discípulos viram em Atos capítulo 1 e 9, as nuvens o encobriram. Daniel vê ele chegando no meio das nuvens, vem chegando nas nuvens do céu, como o Filho do Homem, e ele entra no céu, entre o capítulo 4 e entre o capítulo 5 do Apocalipse, e a hora que ele chega, o Espírito desceu lá em Jerusalém. Olha aqui para mim, irmão, Jesus subiu e continua lá. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Jesus subiu, Lorival, e continua lá. E quando ele subiu, o que aconteceu, pastor João? O Espírito desceu. E o Espírito continua aqui. Esse glória tinha que ser maior, irmão. Jesus subiu, está lá, o Espírito desceu e ele continua aqui, irmão. Ele vai lá na sua casa, ele vai lá no seu trabalho, ele está agora lá no seu problema, no seu filho, na sua filha que está enfermo, afastado. Ele está trazendo a vitória para a igreja, porque ele foi enviado para trazer a bênção e a vitória para a igreja. Glória a Deus. E João, ele chora, ele vê o livro ali na mão direita de Jesus. Jesus faz uma promessa quando sobe. Ele diz para os seus discípulos assim, olha, eu vou subir, mas eu não vos deixarei órfãos. Você não está órfão não, irmão. Ele diz assim, eu vou enviar outro Consolador. E João viu o Consolador descendo. Ele viu lá de cima e viu daqui de baixo. João foi sapecado com o Espírito Santo, porque ele estava lá no dia de Pentecostes. E ele falou em línguas estranhas, profetizou, e depois ele tem a visão e disse assim, aí o Espírito desceu, eu estava lá. Daniel não estava. Daniel foi no tempo da lei. E João tem essa visão e ele começa a compreender a grandeza. Oh, aleluia! E então diz a Bíblia que ele vê o livro e ele diz, não, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí um dos anciões de dia, que esses 24 anciões representam a igreja, irmãos, lá no céu, as suas vestes brancas, as vestes brancas que eles estavam, simbolizam o nosso sacerdócio, porque Deus nos fez sacerdotes, mas eles também estavam com coroas, e quando eles vêm diante de Deus, eles tiram a coroa e se prostram. E as coroas também falam do nosso sacerdócio e do nosso reinado, porque Ele nos fez reis e sacerdotes, e nós reinaremos com Ele na terra, no milênio, e depois por toda a eternidade. Então, ele começa a chorar, e aí, você já não chora, cara. Ô, João, você está chorando por quê? O livro lá, quem que vai abrir o livro? E abre a boca a chorar. Imagina o João chorando. O João era chorão, João era chorão, apaixonado por Jesus. E o ancião fala para ele, João, olha lá, olha o leão ali, rapaz, o leão pode abrir. É a hora que ele olha para o leão, ele vê o leão, e esse é um leão ou é um cordeiro? É um leão, não é um cordeiro, é os dois. Porque ele veio como leão, veio como cordeiro, mas ele vem agora como leão, para reinar, para levar a sua igreja a fazer uso das promessas todas que ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. João olha e a igreja vê como leão, mas João vê como cordeiro, porque João conhecia. E nesse instante, irmãos, nesse momento, diz a Bíblia que os anjos que estavam ali, milhares e milhares de milhões, eles não entendiam muito bem do mistério de Cristo. Então diz a Bíblia que os anjos estavam acostumados por toda a eternidade a adorar somente a Deus.
Estavam ali 24 horas, diz a Bíblia que eles adoravam a Deus, né? Eles ficavam ali prestando glória, honra e poder. De repente chega Jesus. E um dos anciões disse: olha o cordeiro. E o cordeiro vai e se assenta do trono, do lado do Pai. Então os anjos disseram assim: mas quem é esse daí? É, mano? Quem é esse? Aí o Espírito Santo, que já estava na terra, ele entra lá no salmista. E o salmista recebe a revelação 1000 anos antes. Escreve o Salmo 24: levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portas celestiais, para que entre. Está chegando aí. Quem é? Está chegando aí o Rei da Glória. Abra os seus portais para que entre o Rei da Glória. E o salmista pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é este o Rei da Glória? E o Espírito responde: o Senhor forte, poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia. Ele está aqui esta noite, Josué. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí, irmão, Jesus agora é visto ali e ao lado do Pai, né? Então os anjos vão dar uma adoração nova. Primeiro adoraram com 3 adorações ao Pai, depois adoraram com 7 adorações. Aí Deus vira para eles, aponta o Filho e diz assim: ó, todos os anjos dos céus o adorem. É por isso que a igreja adora, irmão, aquele que vive para todos sempre. Aleluia. Os nossos irmãos de Cuba, vocês vieram aqui esta noite para ouvir: adore a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Adore a Ele, porque o Pai disse: todos os anjos dos céus o adorem. Então agora os milhares e milhares de anjos, eles se prostram, ele olha, está o trono do Pai, está o Cordeiro do lado, e eles escrevem muitos versículos: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Irmão, nós vamos chegar um dia nesse lugar, lá diante do trono de Deus. Nós vamos chegar lá, Jonas, e o fogo não vai nos queimar, não, porque nós vamos estar num corpo de glória, igual ao do Cordeiro, corpo de glória, corpo do leão da tribo de Judá. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, as horas já se passaram. Eu acho que eu cheguei mais ou menos, não cheguei tudo, mas cheguei mais ou menos no lugar onde que dá para ter uma compreensão. Glória a Deus. Este cenário que João viu, que Daniel viu, olha aqui para mim, irmão. Este cenário te aguarda. O que Daniel viu lá em cima, Josué, milhões e milhões e milhares de milhares, ele nos viu lá. Ele nos viu lá adorando. Ele nos viu olhando para o trono, adorando o que está sentado no trono e adorando ao Cordeiro, dizendo: honra, glória, força, poder, domínio, riqueza, majestade, ações de graça, louvor, adoração, glória, 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 glória para todos sempre, aquele que vive eternamente. E a igreja na terra da glória, e os anjos no céu da glória, e nós damos glória, porque Ele venceu, e Ele é o Rei da glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos continuar dando glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu pergunto esta noite, enquanto os nossos irmãos preparam uma música aí de adoração, dessas que nós falamos aqui, algo que está sentado no trono, ou qualquer outro aí.
precisa entregar o seu coração a Jesus. Tem alguém esta noite? Dê um sinal com a mão. Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Jesus quer te abraçar esta noite, quer te receber. Tem alguém? Se tiver uma pessoa que está parado, parou, quem sabe não está firme com Jesus, deseja voltar, dê um sinal com a mão. Vou perguntar mais uma vez: tem alguém? Eu aceitei Jesus umas 80 vezes. Agora, depois que eu cresci, eu aceitei mais. Umas 1000. Eu aceito ele todo dia. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Jesus, nós te louvamos, Pai. Oh, glória. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na sua casa, Pai. Ouvimos a sua palavra. Jesus, nós queremos te honrar, te glorificar por todos os teus filhos que puderam estar aqui esta noite, que alcançaram fé para chegar na sua casa, Senhor, ouvir a tua palavra e receber do céu o maná celeste. Pai, agora leva-nos em paz para os nossos lados debaixo da sua mão. Senhor, abençoa o teu, Senhor. Eu sei que tu tens um projeto lindo e um plano, Senhor, grande na vida desse menino. Deus, nós ministramos a sua bênção sobre ele e sobre as nossas crianças, Pai. Em nome de Jesus, continua falando conosco e nos abençoando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo continue conosco para sempre. Vamos todos juntos dizer amém. E se Deus é por nós, Deus abençoe a todos em nome